O Conto dos Elementais, Temporada 1, Episódio 3, O Mar. Arya, Euria e Lívia pareciam seres angelicais. Eram sem dúvidas as mais belas criaturas a habitar Niflheim. Todos os três tinham rostos com traços delicados, aparentando estar em juventude plena. Suas orelhas eram pontudas, os cabelos longos e os corpos esbeltos. Além de serem abençoados com dons impressionantes, como por exemplo, os sentidos mais aguçados do que todos os outros mortais de Niflheim, e imunidade ao passar do tempo. Estes três o Criador escolheu para liderar em conjunto os próximos de seu povo que viriam através do cair das demais folhas da árvore da vida. Arya tinha cabelos bem lisos, compridos e pretos como a noite. Sua pele era morena e seus olhos eram azuis como safiras. Era o mais alto e fisicamente forte dos três, e a ele foi concebido o dom do druidismo. Euria tinha praticamente a mesma estatura de Arya, mas era um pouco menos robusto, com fios de cabelo cacheados e loiros, dourados como ouro, e seus olhos eram verdes como esmeraldas, e sua pele não era branca como a neve, mas era bem mais clara se comparada a Arya, e a ele foi concedido o dom da visão. Os olhos e cabelos de Lívia eram ambos em tom cinza prateado, e a cor de sua pele era roxa como as malvas. De fato, Lívia era muito parecida, mas ao mesmo tempo a mais diferente dos três irmãos, pois além de uma estatura um pouco mais baixa, quase imperceptível, tinha um aspecto menos rude, mais afeminado, o rosto delineado, com traços delicados, os lábios harmoniosos, o queixo mais fino, e as mãos e pés menores. E a ela foi concedido o dom da cura. Os elfos abriram os olhos, e lá ao leste, onde as folhas da árvore da vida já não conseguiam mais cobrir, contemplaram uma esfera prateada e inúmeros pontos brilhantes espalhados em uma imensa escuridão. Ficaram tão maravilhados com aquela paisagem que desde então começaram a adorar aquela estrela e balbuciando a chamaram de Lergia, e mais tarde passariam a chamá-la de Lua, a qual imaginavam ser a grande responsável por tê-los acordado de um sono profundo. Ainda deitados, Arya, Euria e Lívia começaram a tatear o chão ao seu redor e apalparam a grama fofa, percebendo que aquilo lhe proporcionava certo conforto. Então decidiram permanecer imóveis por mais alguns minutos, observando o céu daquela noite estrelada. Mais tarde, inicialmente com certa dificuldade, primeiro Lívia ergueu seu tronco e seus irmãos, repetindo o gesto, também se sentaram, e ficaram durante algumas horas observando uns aos outros com curiosidade, e começaram a olhar para si mesmos incrédulos, com um olhar fixo em cada detalhe do corpo, braços, pernas, mãos, pés e dedos, movimentando os membros em todas as direções. Vagarosamente, a escuridão foi desaparecendo e o primeiro dia nasceu para eles, trazendo uma luz mais forte, que aos poucos surgia ao leste-nordeste no horizonte, e de início ofuscava seus olhos. Mas logo se acostumaram e também admiraram aquela esfera dourada que surgia em meio a um vasto azul ciano, e a chamaram de Saolé, e depois de Sol. Conforme a temperatura do dia subia, começaram a sentir um aroma suave e agradável penetrando em suas narinas, e Euria olhou ao seu redor e viu um campo de flores multicolorido, não muito longe dali, onde cresciam margaridas, begônias, lavandas e petúnias. E sua curiosidade despertou mais uma vez, e a vontade de se mover até elas predominou, e decidiu se arrastar pela planície. Mas como se tratava de um movimento desagradável e um tanto quanto lento, tentou se levantar completamente, enfrentando certa dificuldade novamente. Pôs-se em pé e, embora seus primeiros passos tenham sido cambaleantes, curtos e tortos, não demorou para que logo já estivesse ereto e andando normalmente, sendo acompanhado por Arya e Lívia, que seguiram a caminhada do irmão. Ao se aproximarem das flores, Euria retirou uma pétala de lavanda do seu caule e sentiu aquele aroma inigualável, e enquanto o apreciava, uma pequena borboleta de asas em um tom vermelho alaranjado e com um círculo preto com bordas amarelas em cada uma delas pousou em seu ombro. Os elfos ficaram ainda mais deslumbrados e se empolgaram com a nova descoberta, e pareciam hipnotizados por tanta perfeição. E quando aquele inseto tão atraente delicadamente alçou o voo, ficaram tão impressionados que decidiram segui-lo.
Andaram nus pelos campos por um bom tempo atrás daquela borboleta, sem se importar com o que deixavam para trás, pois a cada passo para a frente era uma nova descoberta, e assim permaneceram em busca de novos achados enquanto o dia passava. Acompanhando sua guia, descobriram as árvores, as pedras, outras flores e frutos com sabores suculentos, até que ouviram um ruído diferente vindo do sudoeste, que chamou sua atenção. E a cada metro avançado, o barulho ficava mais alto, até que finalmente chegaram a um rio com uma corredeira mansa, e mais à frente uma bifurcação provocada por uma queda d'água, dividindo o rio em dois, onde um fluxo continuava para o oeste e o outro descia para o sul. E ali, próximo à cascata daquela borboleta que os conduzia, deixou-os, quando se juntou a um bando de outras de sua espécie, que rodeavam e se alimentavam do néctar de algumas flores. Lívia, Haria e Euria mataram sua sede, banharam-se naquela água doce, revigorando suas energias, aproveitando-se de um ponto mais raso, ficando tão relaxados que decidiram permanecer naquele local durante um determinado período, observando o comportamento dos cariacus, corujas, alces, peixes e outros animais que viviam naquela região. Até que certo dia, através de poucos grunhidos que conseguiu propagar com a boca, Euria chamou aquele rio de Arraim, e seus irmãos aderiram ao nome, repetindo. Meses depois de adquirirem grande conhecimento da região e obstinados por tudo que a natureza à sua frente podia oferecer, os irmãos decidiram em consenso por atravessar o rio, onde o fluxo de água era bastante tênue, e seguir o seu afluente sul até o final, a fim de descobrir as maravilhas que o caminho podia oferecer. Aquele ribeirão que os direcionava para o sul chamaram de Teluri. Ao que os dias passavam, conforme os elfos avançavam, mata adentro, seguindo trilhas pela vegetação ripária, onde a grama era mais baixa e a quantidade de obstáculos de obstrução era menor, e pelos caminhos percorridos adoravam tudo o que o Criador havia feito. Ficaram entusiasmados e tão próximos dos animais que conheceram, especificamente Haria, que graças ao seu dom de druidismo começou a compreender seus sentimentos e até a se comunicar com alguns deles. Sentiram uma brisa esvoaçante tocar em seus cabelos, a terra batida sob seus pés ficar mais fofa, até que, em certo momento de suas longas caminhadas, após terminarem uma subida íngreme em meio a um morro e cruzarem uma cerca viva de moitas, alcançaram a área litorânea de Salahá, onde o rio desaguava e a trilha em que estavam seguia até a areia branca e fofa, e a sombra dos coqueiros cobria uma grande extensão das ondas do costeiro. Ali, as ondas se formavam sem muita força e quebravam nas pedras, propagando um som tranquilizante. Vislumbrados pela beleza local, pela imponência das águas, pelo canto das gaivotas e outras aves, e um horizonte que nem mesmo os olhos élficos de Euria podiam enxergar, o fim, ali permaneceram ainda por mais tempo do que na margem do rio Arraim, quando o descobriram, e incentivados pelo elfo da visão, que sentia um grande apreço pela praia, e dentro do seu coração cada dia mais crescia um anseio em saber o que poderia habitar lá onde seus olhos não podiam ver. A vontade deles passou a consistir em levantar um abrigo seguro e estabelecer morada à beira-mar, e não mais voltar para trás. Ainda que amassem e reverenciassem o sol e a lua, sem esquecer a importância dos astros pela origem de suas vidas, constantemente cultuavam o oceano. Porém, o que ainda não sabiam é que quase todas as outras folhas já estavam caindo em Urhai-Liuern, e outros elfos estavam despertando no meio da floresta de onde vieram.